Graças a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas. Salmo 150, que nós acabamos de ler. No seu último verso diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Se há uma coisa que nós não sabemos é quando será o nosso último respirar. Mas eu creio que você está bem consciente agora da bênção que é respirar mais um pouco, mais uma vez. Então, pela graça do Senhor, Ele nos concedeu a bênção da vida, o respirar mais um dia e nos trouxe aqui. E eu estou feliz em tê-lo aqui na casa do Senhor e tenho certeza que este será um momento de bênçãos para a sua vida, muito especial. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, alguns versos, bem no meio do capítulo 22 de Lucas. Nós vamos ler os versos 14 até o verso 23. Antes de ler o texto, Lucas 22, 14 a 23, gostaria desde já de dizer para você que aqui está Jesus celebrando com os seus discípulos a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, a primeira ceia. E neste texto ele fala a respeito do seu prazer em estar celebrando aquela última Páscoa com os seus discípulos e aquela primeira ceia com eles. E olhando para o texto, eu achei que ficaria muito oportuno lembrar nesse instante de que a Santa Ceia é uma ocasião ou uma oportunidade imperdível. É uma ocasião ou uma oportunidade imperdível nós estarmos lendo esse texto diante da mesa da ceia, que está preparada para daqui a pouco participarmos dela. Mesmo nesse dia chuvoso, frio, meio carrancudo, onde a gente tem um pouco de medo de sair debaixo da coberta, né? Tem um pouco de medo de, quem sabe, depois de entrar no carro, na garagem fechadinha, carro aquecido, a gente tem um pouco de medo de descer do carro depois ao ar livre, né? E estar na igreja, onde nós temos uma porta aberta na direção do sul, exatamente de onde vem o vento frio, né? Mas fazer o quê? Se a estrada está daquele lado, a porta também tem que ficar daquele lado. E você diria, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque as pessoas estão distantes, eles não sabem da geografia aqui, né? Então, assistindo e participando conosco agora, é bom que eles saibam que eles que estão lá no quentinho, em algum lugar desse Brasil, ou do nosso planeta, nós estamos aqui nessa manhã chuvosa e com frio, mas com a percepção de que esta é uma oportunidade ou uma ocasião imperdível. Então, leiamos a palavra do Senhor, Lucas 22, 14 a 23. Chegada a hora, o texto está falando de todo um preparativo para celebrarem a Páscoa. Enfim, chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei,
até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei mais, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem este está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Começaram a perguntar: quem vai fazer isso? Quem vai trair o mestre? Começaram a perguntar. Queridos, como destaque nós colocamos este tema, que a Santa Ceia é uma ocasião imperdível. E cada um de nós, cada dia, verifica que o tempo corre e se torna cada vez mais escasso. Por isso as pessoas precisam todo dia escolher quais são os compromissos mais importantes, porque não dá para fazer tudo, né? Acho que vocês já verificaram isso, né? A gente às vezes quer fazer tudo, tudo não dá, né? Então a gente tem que ver quais são os compromissos mais importantes, aqueles que não devem ficar para amanhã ou deixados de lado, e aí priorizar esses compromissos. Muitos, às vezes, faltam as reuniões da igreja, os cultos, e falta até as celebrações da Santa Ceia, né? Eu sei. Os motivos são os mais variados. São os mais variados. Há pessoas doentes. Não dá para enfrentar o frio. Há pessoas viajando. Enfim, as circunstâncias são as mais variadas e as pessoas, às vezes, podem estar faltando àquele culto, àquela celebração da Santa Ceia, também por motivos banais. Entretanto, quando olhamos para o texto de Lucas 22, percebemos que Jesus tratou esse momento, aquele momento em que estava vivendo a última Páscoa, a primeira ceia, ele tratou como uma oportunidade solene, um momento muito especial na sua vida terrena, na sua missão terrena. Ele diz: eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa. A Santa Ceia não é um ritual vazio, nem um ritual qualquer, não é uma invenção humana, não é uma tradição da igreja presbiteriana ou da igreja evangélica ou de qualquer povo. Ela é uma ordenança do Senhor Jesus. A gente costuma dizer que nós temos os sacramentos. E para os presbiterianos, né, nós sempre afirmamos que temos 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor.
Todo que crê deve ser batizado, e todo que crê e é batizado deve também participar da Santa Ceia. E tem gente que diz, pastor, o casamento não é um sacramento? Não. No domingo passado nós falamos sobre isso. Não é um sacramento porque casa quem quer, né? Ninguém está obrigado a casar. Você pode ser um celibatário. Então, um sacramento é exatamente o que está aqui. A ceia do Senhor é uma ordenança dele, porque a ceia é um meio de graça, é uma oportunidade singular de comunhão especial com Cristo e com o seu povo. Você reconhece que cada vez que você é convidado para um jantar, para sentar à mesa com o casal, é diferente daquela visita que você resolve fazer. É diferente. Ele te convidou para um momento especial, para estar ao lado da mesa, participar de uma refeição. É uma intimidade maior, é uma oportunidade de relacionamento muito especial. Por isso, a Santa Ceia, deve ser considerada, quando ela é celebrada, deve ser considerada uma ocasião, uma oportunidade imperdível. Eu me lembro, desde criança, quando se programava para ter a Santa Ceia, lá nos velhos tempos, o pessoal devia costumar levar bem a sério. Era uma semana especial de oração que antecedia a ceia. De confissão de pecados, de preparação. Havia até os que faziam jejum antes da ceia. As coisas vão acontecendo. E às vezes aqueles meninos que já fizeram profissão de fé, esses meninos que eu falo, esses rapazes que estão maiores que o pai, já assim, a moda do Bernardo. Eu estava olhando lá na porta, o Murilo, falei, quem é aquele cidadão lá? Cidadão diferente. Já notaram? É um cidadão diferente. Está mais esbelto, né? Parece que ficou mais alto. Mas o filho parece que vai passá-lo logo. Então, essas crianças que eu falo é assim, o Mateus, que já vai ali se avantajando em relação. Meninos que já fizeram a profissão de fé e às vezes dizem assim, mas por que a ceia tantas vezes assim, né? Aqui até que é pouco. Só de 2 em 2 meses, mas há igrejas que celebram a Santa Ceia todo mês. E há aqueles que celebram em todos os cultos. Todos os cultos. Porque a ceia é um ato de culto a Deus. Mesmo que seja um ato muito especial, continua sendo algo imperdível quando nós entendemos a sua importância. Primeiro, é imperdível porque Jesus destacou a sua importância. Eu esqueci de dizer para você que deixasse a Bíblia aberta, mas se você fechou, por favor, abra de novo. Vamos ler juntos o verso de número 15. Vamos reler o verso 15. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus ia enfrentar aquilo que ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Era um momento muito especial na vida de Jesus. Porém, tudo aquilo que ia acontecer com relação aos seus sofrimentos estava ali tipificado, simbolizado na Santa Ceia. Todo o sofrimento de Jesus estava ali. Jesus queria que os discípulos gravassem isso na sua mente. Eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa e celebrar com vocês esta ceia antes do meu sofrimento, porque eu quero que vocês verifiquem que ela é um marco. Ela deve ser um marco na vida de cada cristão. Quando nós estamos diante da ceia, nós devemos lembrar da profundidade do sofrimento de Jesus. Mas mais adiante a gente fala sobre isso.
A expressão utilizada por Jesus enfatiza o seu profundo desejo, horas antes da sua prisão, horas antes do seu julgamento, horas antes da sua crucificação. Ali, antes de tudo, Jesus celebra com os seus discípulos e diz: eu desejei estar com vocês neste momento. Desejei ansiosamente. O desejo mais intenso do coração de Jesus era reunir-se com os seus discípulos para aquela celebração. Ela era um marco. Ela é um marco. A Bíblia diz que todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha, até que ele volte. Então, a Santa Ceia é o maior símbolo do imenso amor de Cristo e ela demonstra que Cristo valoriza a sua comunhão com os seus. Ele valoriza estar junto a nós. É claro, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Porém, querido, preste atenção, este é um momento especial da presença de Jesus conosco. Esse momento especial da presença de Jesus conosco não é para nós ficarmos lembrando que ele é capaz de curar a sogra de um, o filho do outro, expulsar o demônio do outro, fazer qualquer outra coisa. Esse é um momento diante de Jesus, onde a sua presença simbólica entre nós na ceia, e conforme dizia Calvino, mais do que simbólica, e daqui a pouco nós vamos falar disso, é um momento em que ele nos convida a olhar por aquilo que ele fez por nós, como prova de grande amor conosco. E ele quer que nós estejamos agora sentindo um com ele, em torno desta mesa, neste momento. Muitas vezes não percebemos o destaque que é necessário se dar para este momento tão solene. Muitas vezes não percebemos. Passa despercebido, como eu falei. Mas eu gostaria, irmãos, que agora nós estivéssemos percebendo que esse é um momento que precisa ser colocado em grande destaque. Um solene destaque. Porém, em terceiro momento, a Santa Ceia, ela é a melhor síntese do Evangelho. Não há melhor síntese do Evangelho do que a Santa Ceia. Vamos ler comigo os versos 19 e 20. Vamos junto lá. Vamos lá? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Não somos daqueles que adoram a Eucaristia. Mas devemos ser daqueles que, ao olharmos nesta ocasião para essa pequena porção do pão, fatiado, cortado, tirada de um corpo maior, de um pão maior, esse pequeno pedaço
Jesus tirou uma parte e disse: este é o meu corpo. Este é o meu corpo, partido por vós. Esta semana estava vendo uma reportagem sobre o que levou Mel Gibson a fazer aquele filme, A Paixão de Cristo. E o cuidado que ele teve quando ele resolveu editar o filme e, enfim, trazê-lo a público. O cuidado que ele teve em escolher um ator que tivesse a coragem, de alguma maneira, de pagar o preço de estar ali representando Jesus. Bom seria se você depois pudesse ver a mesma resenha, o mesmo documentário. E tudo aquilo que aconteceu dentro daquela trajetória. Porém, queridos, tudo aquilo é muito pequeno diante do fato de que Jesus teve o seu corpo retalhado pelas chicotadas. Teve o seu corpo esmagado naquela cruz. E ele sabia que assim seria, e ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, oferecido por vós, dado por vós. Muitas vezes, queridos, pessoas chegam à igreja, se entusiasmam, participam, são filhos, às vezes, de crentes, mas não entenderam ainda a mensagem do Evangelho, a síntese da mensagem do Evangelho. O Evangelho, queridos, nós cremos num Cristo que deu o seu corpo por nós. E aí ele continua dizendo, tomando o cálice, deu dizendo, reparti entre vós. Recebei-o. Ele é o meu sangue, dado por vós. De vez em quando, eu vejo adolescentes passando por aquilo que eu passei. Aquele momento de vacilo na fé e diz, será que se Deus me chamar agora, se Jesus Cristo vier agora, será que eu estou salvo? É bom pensar nisso, é bom pensar. É bom pensar nisso. São muitos os que pensam, porém são bastante os que se esquecem de pensar nisso. Por que o cristão é aquele que diz assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor? Desculpe, não é o cristão, não. Alguns poucos. Como Paulo, né? Tem a coragem de dizer, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque eles têm a certeza de que vão sair daqui e vão estar com Cristo. A Bíblia diz que é muito simples. É porque Cristo ofereceu a si mesmo na cruz, em meu e em seu lugar, para pagar o preço da nossa culpa. Por isso não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa semana, passei em algum dos lugares que vou de vez em quando, e o cidadão, dono da empresa, perguntou, pastor, minha mulher mandou pedir que quando o senhor estivesse aqui, o senhor dissesse
algo sobre o problema das maldições. Tem muita gente com medo da maldição, né? A Bíblia fala da maldição. Mas o Senhor Jesus, quando ele foi pendurado na cruz, é porque ele se tornou maldito no nosso lugar. Por isso Deus cobrou dele muito mais que ele poderia cobrar de mim, porque eu sou um pecador. Ele cobrou no seu Filho inocente, levou-o a sentir uma dor tão grande que eu não posso sentir, eu sou incapaz de sentir. Meu querido, Cristo não veio ao mundo por si. Ele veio por ti. Ele veio ao mundo por mim. Eu repito, Jesus não veio ao mundo por si. Ele veio por mim, por você. E ele pegou aquela cruz e levou até o fim, onde foi crucificado, porque ali seria, e ainda continua a ser, o meu lugar, porque eu sou miserável pecador. Então, queridos, entenda. Este é um momento de olharmos para a Santa Ceia de uma forma real. Segundo, a compreensão dos teólogos reformados, o pão que ali está e o cálice que ali está não se transformam no corpo do Senhor Jesus e no sangue, como alguns creem. Que esse pão e esse cálice são realmente o corpo de Cristo. É transubstanciado, ou seja, eles passam a ter a mesma substância do corpo e do sangue de Jesus. Nós não cremos assim. O pão continua sendo pão. O cálice continua sendo cálice. Mas os teólogos reformados creem que o pão não é simplesmente um símbolo do corpo de Jesus. E o cálice não é simplesmente um símbolo do sangue de Jesus. Neste momento, pela graça de Deus, Cristo está presente no pão e no cálice. Eu tenho falado com a igreja recentemente sobre o cuidado que a gente deve ter sobre a visão de presença, né? A situação de presença precisa mudar, principalmente hoje que a gente tem aí todo esse sistema sofisticado de internet, né? A presença online, né? Hoje ela se tornou muito mais real do que a gente podia imaginar. Quando você fala com alguém pela internet, eu que falo muito com a filha, com os filhos pela internet, você sente aquele calor humano que você não pode sentir, como vocês abraçando uns aos outros no final de cada tarde, tomando um cafezinho. Eu não posso. Mas quando você pode falar com ele ali, você chora com ele de fato. Você sorri com ele de fato. É como se você estivesse lá comendo o bolo de aniversário de fato com ele. Lhe traz uma satisfação imensa. A pergunta é simples. Você crê que Jesus está aqui? Como ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Você crê que o Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós adoramos a um único Deus. Não tem como separar.
É ou não é, Douglas? Há um erro nosso muito grande de ficar separando as pessoas da Trindade. As funções, sim. Mas o Deus que amou o mundo mandou o seu Filho por amor a nós. E o Deus que amou o mundo mandou o seu Filho, mandou-nos o seu Espírito Santo. Ou você crê que você é o templo do Espírito Santo e ele mora em você, ou você entende que estar cheio do Espírito Santo é o que há de mais importante nesta vida. Isso significa presença real do Espírito Santo. Mas se você não crê nisso, você também não vai crer que nesse instante, esse pão que aqui está e este cálice, eles não são simplesmente símbolo. Cristo prometeu marcar presença entre nós de forma espiritual. Não está presente fisicamente, corpo e alma, divindade, mas está presente espiritualmente. Esta é a visão dos cristãos reformados. E nós cremos que agora, ao tocarmos este pão e este cálice, nós devemos ter a consciência, estamos tendo um encontro especial com o Senhor Jesus. Na ceia nós lembramos o sacrifício dele em nosso lugar. Renovamos nossa confiança na sua suficiência e na sua exclusividade. Nós precisamos crer que o sacrifício de Jesus não somente é suficiente para nos lavar e purificar de todo o pecado, e não há mais condenação, mas não somente isso. Ele não é só suficiente, ele é exclusivo. Porque não há um outro meio. Boas obras não vão entrar juntos como mérito da minha parte nem da sua parte. Boas obras são atos de culto, de gratidão a Deus por aquilo que ele fez e que é exclusivo e suficiente. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde muito mal se fala da suficiência do sacrifício de Cristo por nós. E da exclusividade não dá para falar, porque, infelizmente, muitas pessoas têm um pé nas boas obras e outro na graça de Deus. Mas eu chego à conclusão dizendo que, por isso, a Santa Ceia exige uma coisa de nós. A Santa Ceia exige autoexame e sinceridade diante de Deus. Agora você vai comigo aos versos 21 a 23. Vamos reler esses versos 21 e 23. E eu acho que basta reler os versos e nós podemos dizer amém, porque você já entendeu tudo. A Santa Ceia, devido à sua preciosidade, ela exige de nós autoexame e muita sinceridade diante de Deus. Vamos lá ver os versos 21 a 23. Juntos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que é no meio deles. O traidor estava ali no meio. Durante a Santa Ceia, a gente não sabe quem é que vai participar dela. Jesus sabia, o traidor. Mas nós não sabemos. Os discípulos não sabiam. Eles começaram a dizer, espera lá, porventura sou eu? Pedro havia dito antes. O Pedro, viu? O grande Pedro.
Ainda que todos se neguem, eu não te negarei. Jesus disse, pois, antes do galo cantar, naquela mesma noite dos sofrimentos de Jesus, Pedro o negou. Há muitas formas de negar Jesus. A gente costuma negar quando fica com medo. Mesmo dizendo que crê que ele morreu por nós, a gente fica com medo de ser condenado e ir para o inferno. É uma negação. É negar a suficiência do que Cristo fez quando eu achar que eu devo fazer alguma coisa por merecer. É negar a suficiência do que Cristo fez. Infelizmente, no meio do cristianismo há um grande número que ainda acha que tem que fazer mais alguma coisa para ajudar. Querido, não. O que você deve fazer de joelho em terra é em gratidão pelo que ele fez por você e está garantido o que ele fez. O que ele fez está garantido. O que você deve fazer todos os dias, todo instante, é entregar o seu corpo como oferta de sacrifício de amor por aquilo que ele fez por você, mas não para acrescentar qualquer coisa. Porque quando você faz isso, você está adotando uma atitude de trair o Senhor Jesus, porque ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Toda vez que nós achamos que alguém é incapaz de fazer o que prometeu, é uma tremenda de uma traição. Então, queridos, esta é uma hora de autoexame, como está dito aqui. Jesus disse, eu não vou mais comer e nem beber com vocês, até o dia que se cumpra lá no reino do Pai. A pergunta é, estamos preparados para comer aqui agora? Até Judas estava preparado para comer naquele momento. Mas para comer lá no reino do Pai. Judas não estava. É importante comer a ceia agora? É uma ocasião imperdível? É. Mas se há uma ocasião que não vale a pena perder, é aquela lá junto do Pai. Aquela não vale a pena. E quem é que sabe quando vai comer aqui pela última vez? Tem alguém aqui que pode me dizer? Não. Tem alguém aqui que pode dizer? Não. Eu ainda vou ter a oportunidade de vir aqui nessa igreja tomar muitas santas ceias. Eu estou olhando para pessoas aqui que tomaram muitas santas ceias aqui na igreja. Tá? Tem aqui várias pessoas. Eu, pelo menos, já estou aqui há 20 anos fazendo isso. Mas quem é que pode garantir que estará aqui mais uma vez? Quem é que pode garantir que essa não é a última? Então agora a ocasião é imperdível. Faça um autoexame, porque é uma ocasião especial. E esse autoexame deve ser feito não para você não participar, mas para você participar de maneira correta. Se você está acostumado a duvidar da suficiência do sacrifício de Cristo, confesse isso agora, Senhor. Eu muitas vezes acho que o que o Senhor fez no meu lugar não é suficiente e eu tenho medo de ir para o inferno. Diga ao Senhor que fale ao seu coração agora e mostre que o que Ele fez é completo em favor dos seus escolhidos. E que você agora, certo da graça de Deus que é ilimitada, possa estar com seu coração em paz. Não como o de Pedro, que disse, eu não vou trair.
mas como aquilo que Jesus disse, como aquilo que Paulo disse, aquilo que está em pé, cuidado para que não caia. Com humildade agora, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu já te agradeço, porque ainda que eu venha falhar, o Senhor não falha. Ainda que eu venha falhar, o Senhor não falha. E a tua promessa é fiel. Querido Pai, agora nós te pedimos que nos coloque em condição real, como pecadores que somos, de participar de mais esta ceia, um momento muito especial que o Senhor nos concede. Dá-nos tua graça, Senhor, porque é dela que nós precisamos e é dela que nós dependemos. E assim, Senhor, ajude-nos cada dia mais a crescer no conhecimento da tua palavra, do teu amor para conosco. E nos transforma, Senhor, para que possamos cada dia viver de forma digna do evangelho que cremos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma música.